noite a todos. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Estarei fazendo a leitura do verso 9 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Palavra do Senhor. Meus irmãos, certa feita, um amigo brincalhão, ele disse que Deus a uns chama, a outros ele dá psiu. Ele estava querendo dizer com isso que aqueles a quem Deus predestinou para a vida eterna, a este Deus chama de forma eficaz, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Aos outros, que não são eleitos, ainda que sejam chamados pela pregação da palavra, jamais virão a Cristo. E essa teologia bem humorada desse meu amigo traz a síntese de uma doutrina conhecida como vocação eficaz. Mas o que é mesmo a chamada eficaz? Essa doutrina ensina que existe uma chamada externa, que vem da pregação e exposição da palavra de Deus, que é dada a todas as pessoas que entram em contato com o Evangelho. E também há um chamado interior, a vocação interna e eficaz, dada pelo Espírito de Deus, o qual opera o novo nascimento no coração deste que é eleito pelo Senhor. É exatamente esta chamada interna que nós chamamos de chamada eficaz. Ela atinge somente o coração dos eleitos, é um ato exclusivo e especial do Espírito Santo, e ao mesmo tempo ela é irresistível. Todo aquele que ouve esse chamado interno não consegue resistir à poderosa voz do Espírito Santo que esmiuça o coração do pecador e o atrai para o amor pleno do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse texto que nós lemos, Jesus ele está iniciando o seu ministério, chamando e formando o grupo dos 12 discípulos que o acompanharia. O local que ele está é chamado ou conhecido como Cafarnaum, uma região à beira-mar, rota comercial. E nesta região, Jesus ele passa a maior parte de seu ministério. Quando nós lemos o contexto imediatamente superior, nós vemos Jesus realizando alguns milagres. E é interessante que, devido aos sinais que evidencia o messianato de Cristo, vemos a multidão espantada. Ao mesmo tempo, por conta desse espanto, essa multidão está seguindo a Jesus. Também nós vemos no meio dessa multidão alguns fariseus. Os fariseus criticando
e Jesus, de maneira irresistível, chamando os seus escolhidos. Nesta mesma região, meus irmãos, chamada Cafarnaum, mora um cobrador de impostos, que diariamente, o texto diz que está na coletoria. E com plena certeza, ele ouviu sobre Jesus. E também viu Jesus passando por diversas vezes nessa cidade, no qual abrange a maior parte de seu ministério, chamado Cafarnaum. Mas diferente de Zaqueu, o outro cobrador de imposto, que era de pequena estatura, e que resolveu olhar Jesus, e para olhar Jesus teve que subir na árvore, Mateus, ele faz diferente. Ele continua no seu lugar, cobrando os seus impostos na coletoria. Os irmãos sabem que os cobradores de impostos eram judeus que filiavam aos romanos para cobrar os impostos abusivos de seus compatriotas. E esta função, meus irmãos, dava privilégios financeiros para eles. O próprio Zaqueu, quando ele encontra a Jesus, ele resolve restituir 4 vezes aquilo que tivesse defraudado de alguém. E isto mostra esses privilégios financeiros. Na maioria, todos os cobradores de impostos tinham uma posição social muito elevada por conta desses privilégios. E por isso, os cobradores de impostos também eles eram rechaçados e tidos como traidores da nação. Como diz John MacArthur, ele diz o seguinte: entre todos à margem da sociedade, os publicanos, estes cobradores de impostos, eram as pessoas mais inferiores e desprezadas. O texto nos informa que Mateus ele estava sentado nessa coletoria, quando Jesus, ele logo após a realização de um milagre, ele olha para a coletoria e vê Mateus sentado nela, e apenas diz uma única palavra: segue-me. O evangelista Lucas, quando registra essa história, vai dizer que Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus. O texto bíblico que nós lemos, ele vai agora nos contar, nos informar que Mateus ele está dando um adeus à velha vida, introduzindo-se à nova vida, através de um banquete, uma festa em sua casa, no qual os convidados são os pobres, são os publicanos, amigos cobradores de impostos deles, e os seguidores de Jesus e o próprio Jesus. Mateus, além de ele receber esse chamado de mudança de vida, agora ele está celebrando essa mudança. E nessa celebração, aqueles que estão em sua casa não são amigos, compatriotas, judeus, no qual ele está cobrando imposto. São apenas aqueles que estão à margem da sociedade. Até porque ele era rechaçado pelos seus compatriotas, era tido como traidores, como traidor. Então estar lá com ele, aqueles que estão à margem da sociedade, os pobres. Está lá com ele os publicanos, os outros cobradores de imposto. E agora uma nova classe de amigos, os seguidores de Jesus e o próprio Jesus. Contudo, nós vemos no relato bíblico que os fariseus, eles estão observando a relação de proximidade de Jesus com estas pessoas e começam a questionar os seus discípulos a respeito dessa relação. E este ato de questionar revela o coração legalista dos fariseus, saturada de ferina reprovação. Mas o mestre, ouvindo os questionamentos dos fariseus, responde de maneira fenomenal. A resposta de Jesus é: são os doentes que precisam de médicos. E depois o incentiva a procurar o significado das palavras proferidas pelo profeta Oséias: eu quero misericórdia e não sacrifício. Como diz William Hendricks,
quando, sem uma genuína mudança de coração e conduta, contudo sacrifícios eram oferecidos, tal ato equivalia a ritualismo morto, abominável ao Senhor. Religião sem bondade e misericórdia é sem valor. Os fariseus, eles deveriam aprender com Jesus. Deveriam olhar para Jesus, entendendo que não basta apenas expor a lei, não basta apenas externar os rituais, mas precisa se envolver com aquele que está carecido de cura. Precisa entender e olhar como o médico olha para o paciente. Precisa entender os efeitos que o pecado causou no ser humano, gerando doenças terríveis para a alma. Além de tudo, se preocupar, oferecendo-se numa relação de proximidade e dando-lhes o remédio próprio para cada uma dessas pessoas. Era isso que Jesus estava fazendo com Mateus, aquele que era rechaçado, aquele que era tido como traidor, aquele que era colocado à margem da sociedade. Jesus agora está sentado à mesa com eles, sentado à mesa com os publicanos, com os pecadores, está formando um novo grupo de amizade, de relação com aqueles que antes era tido como, ou colocado a escanteio. Meus irmãos, o chamado de Cristo não é algo vazio da relação. Ele ocorre de maneira eficaz e se desenvolve através da relação com o próprio Jesus. Uma relação que nos ensina sobre a religião da vida. E por isso eu quero refletir com vocês nessa noite, ancorado no tema, o chamado para a vida. Perceba comigo que o chamado para a vida nos leva a romper com a idolatria dos nossos corações. O texto nos informa que, partindo Jesus dali, ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue. Ele se levantou e o seguiu. Jesus, logo de imediato, após a cura do paralítico, ele olha para Mateus e chama-o de maneira eficaz, uma chamada interna, irresistível. Ele o chamou o publicano. Como diz Heineken, eles eram símbolos da desonestidade, da arbitrariedade, do egoísmo e da ânsia de vingança. São pessoas que, para enriquecerem rapidamente, estão a serviço dos inimigos da pátria. São pessoas que renegam o seu povo, a sua pátria e a sua fé. Essa era a situação do Mateus, de Levi. Essa era a situação de Zaqueu. O chamado de Jesus está mexendo em uma área bem sensível em Mateus, a idolatria do seu coração. Meus irmãos, Mateus, mais do que cobrador de imposto, é alguém que negou a sua fé para se entregar ao dinheiro os privilégios daquela função, em detrimento da própria relação com o seu povo. Mateus, ele não queria viver uma relação de intimidade com o seu povo, entendendo que toda a sua riqueza iria cair. Os privilégios que ele tinha por conta da sua posição, ele iria perder. Como eu disse, a maioria dos cobradores de impostos estavam presos àquela função que conflitava com a honra e a moral judaica. Ele, assim como Zaqueu, estava morto para o verdadeiro culto, precisando ser resgatado para a vida. Vejam que o chamado da vida para a vida, o chamado de Jesus, que é a vida para a vida, é um chamado eficaz. Apenas uma única palavra: segue-me.
E como registra Mateus, ou melhor, Lucas, ele deixou tudo, levantou da coletoria e o seguiu. Meus irmãos, nossos corações são marcados pelo pecado. E é tendencioso a criar ídolos, e aqui ficamos amarrados por conta dos privilégios terrenos, que algumas posições que nós exercemos nos oferecem. Por vezes preferimos os prazeres e negamos a própria fé. Infelizmente, muitos, diferentes de Mateus, querem ficar na coletoria. Porque estar na relação de cobrador de imposto gera a eles riquezas pessoais e terrena. Mas o chamado de Jesus, quando nós vemos aqui, é um chamado radical. E nesse sentido, leva o eleito a romper com aquilo que amarra o seu coração, aos privilégios terrenos e aos ídolos do coração que nega a Deus. O chamado de Cristo requer abandono à idolatria. O chamado de Cristo requer abandono àquilo que requer que o homem sente prazer terreno. O chamado de Cristo requer que o próprio Cristo seja o único Deus da sua vida. Por isso, aqui o texto vai nos mostrar que Deus chama de modo eficaz. E aquele que ouve o chamado interno irresistível, ele necessariamente tem que abrir mão dos seus deuses para se encurvar diante do único Deus, que é o Senhor de toda a terra, Jesus Cristo, o nosso Deus. Isso me faz lembrar do jovem rico, fazendo uma contraposição do chamado de Jesus. Quando Jesus chama Mateus, é Jesus que dá a iniciativa do chamado e muda ele e vem. Mas quando nós olhamos o jovem rico chega a Jesus. E o jovem rico começa a questionar, e Jesus é simples. Você cumpre o mandamento? Desde a minha mocidade eu cumpro os mandamentos. Então faz o seguinte, venda tudo que você tem e dá aos pobres. O jovem rico, ele veio até Jesus e voltou, saiu da presença de Jesus, continuado preso à sua riqueza, sem Jesus. Perceba, meus irmãos, que o chamado para a vida é um chamado que nos leva a romper com a idolatria do coração, porque Deus, Ele quer ser adorado de forma exclusiva, e Ele não divide a sua glória com Deus algum. Mas perceba ainda comigo, que o chamado para a vida nos leva a uma relação uma relação íntima e comunitária. Porque o texto vai dizer, e sucedeu o que no verso 10? Estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. O texto relatado pelo evangelista Lucas nos fala que Mateus propõe um grande banquete. É uma festa grande que Mateus agora está concedendo àqueles seus novos amigos, é a celebração da nova vida que ele está recebendo. Ele abandona o Deus chamado Mamon, e agora procura a adoração exclusiva somente ao Deus conhecido agora como Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. A relação de Mateus com seus compatriotas era desgastada e de profundo distanciamento. Ele não tinha a afetividade de muitas pessoas, provavelmente a sua casa era uma casa cheia de espaço, mas vazia de pessoas. Mas agora encontra-se cheia de amigos, que celebram a nova vida juntamente com ele. Como diz comentarista bíblico,
no Oriente, a comunhão da mesa, muito mais que entre nós, constitui um símbolo da amizade e da comunhão de vida. Ao dizer, tenho comunhão de mesa com este ou aquele, estou afirmando, essas pessoas são meus amigos, são meus companheiros, meu círculo de relação. Agora, Mateus, ele é encontrado por novos amigos. Mateus, ele está agora vivenciando um novo círculo de relações íntima e comunitária, porque o chamado de Cristo nos envolve essa relação íntima, prioritariamente com Jesus, mas também comunitária com aqueles que estão fazendo parte do corpo de Cristo. O chamado de Cristo é para a vida que se mostra na relação com Cristo e na comunidade. Mateus convida Jesus e os seus discípulos para um banquete, e eles se sentaram à mesa com Jesus sem olhar preconceituoso de quem ele era e de quem aquelas pessoas que estavam na festa, porque ele era um publicano, ele nos roubava, ele enriqueceu às nossas custas. Mas agora Jesus não está olhando a vida antiga, Jesus está olhando a transformação que procedeu da genuína conversão, de modo que todos estão sentados à mesa, vivendo uma relação comunitária, sem um olhar preconceituoso de quem aquela pessoa era ou do que ela fazia. O chamado para a nova vida nos remete a essa relação de pessoas diferentes, de pessoas que praticavam coisas erradas anteriormente, mas agora encontradas por Cristo e acertadas com a justiça, vivem uma relação de amor relacional na comunhão dos santos. Essa é a relação da comunidade, essa é a relação da perfeita comunidade que é a Trindade, que nos chama a viver nesse amor relacional dentro da igreja, sendo ele o cabeça e nós o corpo de Cristo. Estamos todos inseridos no mesmo corpo e fomos todos comprados pelo mesmo sangue. Meus irmãos, o chamado de Cristo é para a relação com ele e com os membros do seu corpo. Pessoas diversas, com raças diversas, mas que se unem no mesmo propósito, respondendo o chamado de Cristo em prestar-lhe culto. Como é que pode a igreja tão diferente, pessoas com mentes diferentes, culturas diferentes, raças diferentes, muitas vezes nacionalidades diferentes, mas que estão unidas com um único objetivo, de prestar culto e obedecer ao Senhor dos senhores e Rei dos reis? Isso é uma ação soberana e misteriosa daquele que nos chama para essa relação. É uma obra mística de Cristo no coração daquele que foi encontrado por Ele mesmo. Perceba, meus irmãos, que o chamado para a vida também nos leva a vivermos curas a partir de Jesus. Os fariseus estão questionando, como é que pode Jesus se relacionar com essas pessoas? Ora, diz o verso 11, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os fariseus, meus irmãos, questionam essa relação de Jesus. Os fariseus se consideravam sãos, bons e honrados, que sempre estavam com a razão, que pensavam e diziam e faziam o que eram correto. Em contraposição, os publicanos eram tidos como injustos e malditos pela lei judaica. É por isso que Jesus se sentia chamado para quem sabia que vivia na injustiça
e para quem estava enfermo na alma, e não para o que são saudável, e de que dele não precisa. Como diz reverendo Marcos Batista, a gente estava conversando esses dias com o presbítero Turli, e a gente falava, o reverendo Marcos Batista, ele tem aquelas palavras, que marcam, dignas de um comunicador bom como ele é. E o reverendo Marcos Batista, ele fala que existe uma linha que divide os sãos, ou o são, aquele que é perfeito, com aqueles que são imperfeitos. Acima dessa linha está apenas o médico dos médicos, que é Jesus Cristo, perfeito em tudo. Abaixo dessa linha estão todos nós, que somos pecadores, precisando ser curado por Jesus Cristo em diversas áreas da nossa vida. Meus irmãos, o pecado, ele grita constantemente dentro dos nossos corações, e nos leva por diversas vezes e por diversas maneiras a querer fugir das regras estabelecidas pelo próprio Deus. Nós somos marcados pelo pecado dos nossos primeiros pais, mas o texto está nos mostrando aqui que o olhar de Cristo é justamente para essas pessoas, que não coloca o seu ego, a sua vaidade, acima da perfeição, mas que entende o quanto são pecadoras e o quanto são dependentes daquele que oferece a cura. Jesus Cristo, ele é o Jeová Rafá da igreja, é aquele que cura todas as nossas enfermidades. O próprio profeta Isaías, ele já comentou muito bem sobre isso, que pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. E isso quer dizer, meus irmãos, que nós pecamos, que nós erramos, que nós vacilamos todos os dias, mas mediante o vitupério de Cristo, aquilo que Cristo sofreu naquela cruz do Calvário, Ele substituiu os seus eleitos, e por Ele, pelo único sangue, nós fomos justificados e curados, apesar de pecados e de pecadores. A justiça de Cristo é imputada sobre as nossas vidas, e por isso nós temos acesso diretamente à salvação, porque Ele abriu o caminho mediante a sua morte vicária e substitutiva na cruz do Calvário. Perceba, meus irmãos, que Jesus é o médico dos médicos. Cristo é o remédio para aqueles que sofrem com o pecado. Desde quando nossos primeiros pais pecaram, fomos afetados por esse mal, e só através dele e do seu sangue que vivemos a cura. Somos todos pecadores, carecidos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos. Mas veja ainda, e eu quero já caminhar para o meu último argumento, dizendo que o chamado para a vida nos leva também a uma religião da vida. Jesus vai dizer para os fariseus no verso 13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois eu não vim chamar a justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os fariseus, meus irmãos, eles eram doutores da lei e conheciam o que os profetas falavam. E agora Jesus chega até ironicamente falar com ele, já que vocês são os doutores da lei e não conhecem o que o próprio profeta Oséias falou. Neste caso, Jesus está citando o profeta Oséias, que questionou a falta de vida no culto. O povo havia trocado a Deus, mas continuava com a sua religiosidade, fazendo seus sacrifícios. Uma fé
ou religiosidade que não fala através da vida, era um ritualismo morto e abominável ao Senhor. Assim estavam os fariseus, preocupadíssimos com a lei, preocupadíssimos com o sábado, mas não, e questionava Jesus quando curava uma pessoa no sábado, preocupadíssimo com os rituais, mas questionando Jesus porque está se relacionando com aqueles que precisam de aproximação e de cura para a alma. Assim eram os fariseus. O povo, no período de Oséias, havia trocado a Deus. Estava cultuando, ou melhor, se pervertendo em todas as suas vaidades pecaminosas, e ao mesmo tempo indo para o templo e realizando os seus rituais, oferecendo o cordeiro, imolando a eles. Parece que a palavra se refere muito bem quando Jesus vai dizer que eu quero que vocês rasguem, não as suas vestes, mas os seus corações diante de mim. Não adianta virmos para a igreja de forma ritualística, dominicalmente, mas quando chegarmos aqui, não nos encontrarmos com um Deus que nos chama para a vida. Quando chegarmos aqui, estamos mais voltados aos cultos dos nossos ídolos do coração do que o culto, aquele que se faz presente no meio da igreja de forma real e espiritual. Não adianta chegarmos aqui e começarmos a criticar Deus e o mundo, e não olharmos com um olhar de misericórdia para o nosso próximo. Não adianta chegarmos aqui, colocarmos uma boa gravata, um bom terno, termos uma boa eloquência, uma voz magnífica, os coros como se fosse a melodia de Beethoven, mas o nosso coração sem a sensibilidade de abraçar aquele que está bem ao nosso lado. Deus nos chama para uma religião da vida, uma religião que vai muito além do que formalismos. Deus nos chama para uma relação de comunidade, uma relação no qual Ele se faz presente e requer que nós também venhamos viver nesse amor no qual Ele resume toda a lei régia, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O chamado de Cristo é para a religião da vida, que se mostra através dos atos de amor e de benevolência. O chamado de Deus não é para aquilo que é meramente externo ou pragmático, mas como ele disse, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra espírito significa, nessas palavras de Jesus, aquilo que procede de dentro, do coração, da alma, da vida, a qual Ele mesmo nos deu. Quando Ele fala da palavra, em verdade, Ele está se referindo à forma como Ele estabeleceu que nós devemos o adorá-lo, que está prescrito em Sua palavra. Meus irmãos, hoje, vivemos num período da informatização e da comunicação. Estamos aqui, mas o culto está sendo transmitido para diversos lugares. A informação da mensagem está sendo pregada a todos os recantos desse grande mundo ou desse grande Brasil. A mensagem do Evangelho está atingindo a diversas pessoas e diversas pessoas ouvem essa mensagem. Mas alguns estão apenas, como diz o meu amigo Eliton Mello,
é apenas o psil, o chamado externo. Mas aqueles que são eleitos pelo Senhor, acontece como aconteceu com Mateus. Uma chamada eficaz, irresistível, transformadora, que leva a abandonar tudo e seguir o dono da vida. É um chamado para a vida, é um chamado para a relação, sem fronteiras e sem preconceitos. É um chamado para viver a comunidade e sentir o corpo de Cristo. É um chamado não para um formalismo religioso, mas para uma religiosidade da vida. Meus irmãos, ninguém pode resistir a esse chamado eficaz. A aplicação da obra redentora pelo Espírito Santo no coração do pecador. Você está aqui? E é claro que no meio da igreja existe aqueles que foram chamados apenas pelo psil, mas existe também aqueles que foram chamados eficazmente. No meio da igreja existe o joio e existe também o trigo. Mas quanto a isso, meus irmãos, precisamos viver eficazmente esse chamado para a vida, independente de quem esteja no nosso meio. Precisamos amar, precisamos viver uma religião que se preocupa com o próximo, porque Cristo nos chamou para isso. Uma religião da vida para a vida. Louvemos a Deus, porque Cristo nos elegeu para essa salvação. Feche seus olhos. Deus, entendemos a sua palavra quando diz que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Entendemos, ó Pai, também que o Senhor, ó Pai, nos chama para sermos diferentes e vivermos a religião da vida comunitária, transbordante em amor. Amor que o Senhor nos dá. Glorificamos, Senhor, a Ti, porque fomos alcançados de maneira magnífica, Senhor. E cada um aqui, ó Deus, pode contar a sua experiência pessoal de como aconteceu isso. Eu tenho a minha experiência, Pai. E lembro exatamente do momento em que eu não me contive e me derramei, Senhor, diante da Sua presença, apesar de ter nascido dentro da igreja. Foi um momento marcante, que mudou de fato a minha vida, Pai. Talvez cada um dos meus irmãos aqui esteja lembrando desse momento. Quando o Senhor, ó Pai, talvez por meio da pregação da Tua palavra, por meio da pregação da Sua palavra, ora pelos rádios, ora por uma música, ora por um amigo, ora por algo que estava enfrentando de diversidade, e o Teu Espírito Santo o chamou, e ele se rendeu aos Seus pés.
abandonou todas as suas mazelas e aquilo que o cercava e que o prendia, e se abriu nessa relação de amor, de vida. Mas é verdade, Senhor, que no decorrer da caminhada nós nos envolvemos com o pecado e nos esquecemos desse chamado tão precioso. Ó Deus, aviva a sua obra nos nossos corações e a notifica. Fala, Senhor. Fala, Espírito Santo, aos corações. Move, Senhor, e faça com que entendam que precisam viver na comunhão dos santos e nessa relação de proximidade com o Deus que é a cura para as nossas almas. Faça-nos entender, ó Pai, isso, porque carecemos do Senhor todos os dias. Nos chama à mesa, ao banquete da comunhão, e nos lembra todos os dias do pão e do cálice, do seu sacrifício na cruz do Calvário. É no nome de Jesus, Senhor, que eu oro. Amém.